Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Opa! Quando temos este belíssimo mapa da Ásia na lousa, é claro que nós podemos estar falando do continente asiático, sobretudo da área que nós estamos estudando no momento, que é a Ásia de monções. Isto mesmo, o sul e o sudeste do continente asiático. Pois bem, gente, notem que este mapa ele tem uma diferença dos mapas que nós trabalhamos anteriormente. Nós temos algumas áreas assinaladas. Uma elipse está circundando algumas letras. Pois bem, gente, trata-se de 9 das maiores cidades do planeta. Pois é, pessoal, entre as 30 maiores cidades do mundo, todas com mais de 10 milhões de habitantes, o que nós chamamos de megacidades, aqui no sul e no sudeste da Ásia, na Ásia de monções, nós temos 9 delas. Impressionante! Nem mesmo a poderosa e mais populosa China consegue ter tantas cidades com mais de 10 milhões de habitantes. São 9, das quais 8 estão no sul da Ásia e apenas uma no sudeste asiático. Inclusive, entre as 9 cidades do planeta com mais de 20 milhões de habitantes, aqui nós temos 3, 1/3. Ao mesmo tempo, contraditoriamente, o que é uma característica típica dos países pobres, dos chamados países periféricos, nós estamos em uma das regiões do planeta menos urbanizada. Olha só que situação impressionante. Entre as maiores cidades do mundo, aqui eu tenho 1/3. Ao mesmo tempo, o bolsão de pobreza e miséria, que é esta região, o maior do planeta, faz com que a maioria de sua população seja residente no campo, dependente de atividades primárias e até do extrativismo. Ora, mas nós voltaremos a observar este mapa um pouco mais tarde. Por ora, nós vamos conferir o que eu trouxe na lousa para vocês, que são as maiores cidades da região, as cidades mais populosas da Ásia de monções. Vejam que, em primeiro lugar, nós temos Delhi, na Índia. Aliás, a Índia tem 5 cidades entre as 9 que eu aqui destaquei. Sendo que Delhi, no norte da Índia, tem 29 milhões e 400 mil habitantes. É realmente impressionante. Recentemente, Delhi superou Xangai como a segunda cidade mais populosa do planeta. Notem que eu não estou falando da capital da Índia, Nova Delhi. Não, Nova Delhi está um pouco ao norte de Delhi. Eu estou falando de Delhi, da tradicional, da velha, da milenar cidade de Delhi. Delhi está muito próxima de se tornar a segunda meta-cidade do planeta. Atualmente, nós só temos uma meta-cidade no planeta. Por meta-cidade, nós entendemos uma cidade com mais de 30 milhões de habitantes. Neste caso, só Tóquio, a capital do Japão, maior cidade do mundo, com 37 milhões de habitantes. Porém, Delhi, faltam apenas 600 mil habitantes, é caso de um ano para se tornar
a segunda meta-cidade do planeta, quando então atingirá os seus 30 milhões de habitantes. Em segundo lugar na região e sétima maior cidade do mundo é Dhaka, capital de Bangladesh, a República de Bengala, independente em 1971 do Paquistão. Bangladesh impressionante, um dos países mais povoados do mundo, com cerca de 1.400 habitantes por quilômetro quadrado, tem na sua capital concentrados 20 milhões e 300 mil habitantes. É realmente incrível, impressionante. Em terceiro lugar na região, em oitavo do mundo, nós temos Mumbai. Mumbai é mais conhecida pelo seu nome tradicional, pelo seu nome histórico, Bombaim. A troca de Bombaim para Mumbai se deu em 1995. Na minha percepção, num absurdo. Afinal de contas, segundo os hindus, Mumbai é um nome hindu, Bombaim era um nome muçulmano. A cidade foi criada quando administrava-se a Índia os impérios muçulmanos. Logo, eles hoje querem esquecer esse passado ligado à colonização aos impérios muçulmanos e dar um nome hindu. Isso é um absurdo porque daqui a pouco muda a religião do governo, as diretrizes do governo e tem que trocar o nome da cidade novamente. Mas está valendo, tanto faz, se você quiser usar Bombaim ou Mumbai. E isso acontece para várias cidades da Índia, como nós veremos ainda nesta lista. Mumbai, a oitava maior cidade do mundo, também tem mais de 20 milhões. 20 milhões e 200 mil habitantes. Realmente impressionante. Entre elas, são 3 cidades com mais de 20 milhões de habitantes. Há no mundo, nesta condição, 9 cidades. 9 cidades do planeta têm mais de 20 milhões de habitantes. 1/3 está nesta região. Aliás, não somente na Ásia de Monções, como em uma de suas sub-regiões, que é o mundo indiano ou indostão. Em 12º lugar, em relação ao mundo, e 4º na região, ainda no mundo indiano, nós temos Karachi. Karachi, que é banhado pelo Mar da Arábia, está no litoral do Paquistão. É uma cidade de 15 milhões e 700 mil habitantes, a maior do Paquistão. Kolkata é o mesmo caso de Mumbai, a 16ª cidade mais populosa do planeta, historicamente é conhecida como Calcutá, mais recentemente rebatizado pelos hindus por Kolkata, para abandonar o seu passado de fundação muçulmana. Outro absurdo. Mas Kolkata, na Índia, está com 14 milhões e 800 mil habitantes. Mumbai, na costa leste, na costa oeste, Kolkata na costa leste, do outro lado do país. A primeira cidade que sai do eixo do mundo indiano é Manila, ou Manilha, como é conhecida a capital das Filipinas. Filipinas, que é um filhote de tigre, um dos tigres recentes que surgiram nos anos 1990, vem colhendo a prosperidade de ter adotado o modelo econômico japonês que deu um impulso aos tigres asiáticos tradicionais nos anos 1960, o mesmo impulso que vem dando aos filhotes de tigre desde a década de 1990. Manila, nas Filipinas, o arquipélago das Filipinas,
tem 13 milhões e 700 mil habitantes. A única cidade entre as 30 mais populosas do mundo, localizada no sudeste da Ásia, especificamente na Insulíndia. Voltamos ao mundo indiano, em Lahore, a capital. Não, Lahore está próxima da capital, Islamabad. Islamabad está um pouco ao norte de Lahore. Lahore, a segunda cidade paquistanesa nesta lista, está no centro-norte do Paquistão, com 12 milhões e 200 mil habitantes no vale do rio Indo. Em 27º e 8ª posição na região, nós temos Bangalore, uma cidade do centro-sul da Índia, uma das regiões mais prósperas do país, um polo tecnológico, naquilo que nós chamamos de um quadrado dourado, polo tecnológico que se dedica à produção de softwares, indústria bélica, é uma região de muito desenvolvimento recente. Bangalore tem 11 milhões e 900 mil habitantes. Por fim, nessa lista extraordinária, em 30º lugar do mundo, em 9º lugar da região, a cidade de Madras, que recentemente foi rebatizada por Chennai. Chennai é muito próximo de Bangalore, faz parte do quadrilátero dourado, é um grande polo tecnológico, sobretudo da indústria petroquímica e da indústria aeroespacial indiana, que vem se desenvolvendo numa velocidade impressionante. Vejam que são 10 milhões e 700 mil habitantes. Então, entre as 30 maiores cidades do mundo, aqui nós temos 9. Todas elas megacidades. Megacidades são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Por sua vez, como eu havia dito, é a região das contradições. Dos 18 países que compõem a Ásia de Monções, 5 só deles todos têm uma população superior a 50% vivendo em cidades. Isto mesmo, é uma das regiões menos urbanizadas do mundo, menos urbanizadas do planeta. Normalmente, quando uma região é urbanizada, sobretudo se bem administrada, esta região está ligada a uma mão de obra mais qualificada, que busca melhores condições de vida, melhores salários, trabalha no setor industrial ou no setor de serviços. Por isso é que se diz, claro que essa relação é simples, mas é uma relação importante, quanto mais urbanizado o país, mais rico ele é. Então vejam o caso de Singapura, que é uma exceção, é um grande tigre asiático original dos anos 1960, um dos poucos países do mundo onde a população é totalmente urbana. 100% da população de Singapura está na cidade capital de Singapura. Na sequência vem Brunei, que é um enclave dentro da Malásia. Faz parte da Insulíndia, assim como Singapura, e é um enclave baseado na ilha de Bornéu com muito petróleo. Em terceiro lugar, nós temos a Malásia, que é um país sui generis, parte do seu território está na Indochina, na península da Indochina, especificamente na península de Malaca. A outra parte está na ilha de Bornéu, com destaque exatamente para o território insulíndio, onde nós temos uma grande reserva de petróleo. Sua capital é a belíssima, moderna e muito populosa Kuala Lumpur. Veja que 70%
76% de sua população está em cidades. Brunei um pouco mais, 78%. Em quarto lugar, o maior arquipélago da Terra, grande produtor de petróleo, recentemente rompeu com a OPEP, com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, produz o seu petróleo hoje de forma independente, é um filhote de tigre, um dos tigres dos anos 1990. E hoje, 56% de sua população vive em cidades, com destaque para a ilha de Java, a mais populosa do mundo, e para a grande capital do país, que é Jacarta. Em quinto lugar, a Tailândia, também um filhote de tigre, um tigre dos anos 1990, e que vem colhendo dessa prosperidade, desse modelo econômico adotado há 30 anos. Tailândia, que tem como grande capital uma das cidades mais visitadas do mundo, que é Bangkok. E no caso da Tailândia, estamos meio no limite. 50,7% da população está em cidades, quase meio a meio. Em sexto lugar, as Filipinas. Veja a contradição clara. Tem uma das maiores cidades do mundo, que é Manila, e ao mesmo tempo tem uma população geral inferior a 50%. 47% dos filipinos vivem em cidades. Lembrando que é o único país católico do continente asiático. E isso ocorreu como herança da colonização espanhola. Em sétimo lugar, o Reino do Butão, Butão, no norte da Índia. Este país que é um país budista e que é interior, não tem saída para o mar, depende muito dos favores da Índia e da China. O Butão, que tem 41% de sua população vivendo em cidades. Em oitavo lugar, é algo realmente muito diferenciado. O arquipélago das Maldivas hoje é um dos paraísos do mundo. As Maldivas vivem do turismo e era de se esperar que parte maior da população participasse dessas atividades, já que o turismo faz parte do setor terciário, é setor de serviços. No entanto, apenas 40% de sua população vive em cidades. 60% ainda vive da pesca e de atividades artesanais e agropecuárias. Bangladesh, um dos países mais pobres do mundo, tem a segunda cidade mais populosa da região, que é Dhaka. No entanto, no geral, 37% de sua população se encontra em cidades. É um país rural, atrasado, dependente da produção agrícola, basicamente do arroz e da juta, que é uma fibra têxtil. O país tem o triste apelido de o esgoto do mundo, já que ele aluga parte do seu território para depositar lixo indesejado entre os países do mundo. Em décimo lugar, é impressionante, já que o nível de desenvolvimento do Paquistão é maior do que Bangladesh, mas nós vemos que o Paquistão ainda tem a maioria de sua população no campo, dependendo do cultivo do arroz, do trigo, o que mostra que o Paquistão, apesar de ser uma potência nuclear, é um país que tem um atraso social e econômico impressionante. Em 11º, o mesmo caso. O Vietnã é o último dos tigres asiáticos, o único tigre que se tornou nesta condição nos anos 2000, o mais tardio dos tigres, mas já está neste modelo econômico há 20 anos.
e vem colhendo o desenvolvimento, a prosperidade de ser um tigre asiático, o chamado tigre vermelho, porque teve uma tradição até os anos 2000 de país socialista. Pois o Vietnã, que vem se desenvolvendo, ainda tem muito mais do Vietnã primitivo da época da Guerra do Vietnã do que do Vietnã moderno. O Laos, uma república budista, ou melhor dizendo, um reino budista enclavado na península da Indochina, sem saída para o mar, dependendo do Camboja, da Tailândia e do Vietnã, vive basicamente da agricultura e da pecuária. 2/3 de sua população vive às margens do rio Mekong, sobretudo do cultivo do arroz e da borracha. A Índia, o segundo país mais populoso do mundo, país este impressionante, que entre as 30 cidades mais populosas do mundo possui 5, a Índia tem apenas 1/3 de sua população vivendo em cidades. Este país, que tem a terceira maior agricultura do mundo, com destaque para o arroz, produzido como há 5.000 anos no sistema primitivo de jardinagem oriental. Em 14º, outro entre os países mais pobres do planeta, uma ditadura incomensurável sugou as forças e as riquezas da população. O 14º país é Myanmar, antigamente chamado de Burma ou Birmânia, onde apenas 30% de sua população vive em cidades. O mesmo acontecendo com Timor-Leste, o país mais jovem da área, da região, independente em 1994, após o embate com os portugueses e depois com os indonésios. É um país pobre, dependente do extrativismo da madeira, do extrativismo do petróleo, do ouro, que não consegue impulsionar o desenvolvimento local. O Camboja é um país que teve o azar de ter um dos piores ditadores da história, o histórico Pol Pot, que governou sobre uma ditadura socialista o Camboja de 1975 a 1991. O Camboja teve reduzido sua população nesse período em 55%. Toda essa pobreza está refletida em apenas 24% de sua população vivendo em cidades. Numa situação ainda pior, o Nepal, que tira a maior parte dos seus recursos da agricultura, da pecuária e, sobretudo, do turismo, porque muitos querem escalar o Monte Everest. Mas apenas 20% de sua população vive em cidades. Se descartarmos Katmandu, a capital do Nepal, a situação realmente é basicamente de um país rural, de um país altamente ruralizado. Em 18º lugar, o Sri Lanka, ou Sri Lanka, como eu gosto de falar, este país que teve um problema de atentado religioso no início do ano passado, ocupa 18ª e última posição da região, um dos países menos urbanizados do planeta, sobretudo na sua categoria de população de 40 a 50 milhões de habitantes, em que pouco mais que 18% de sua população vive em cidades. Então é isto, meus amigos, ao mesmo tempo que nós nos impressionamos com as grandes cidades existentes na região, ao mesmo tempo nós vimos que é uma das áreas menos urbanas. Nas próximas aulas, nós traremos outros índices para comprovar as contradições vividas pelos países da Ásia de monções
sobretudo na questão da pobreza. Meus amigos, para encerrarmos mais um minutinho da sua atenção, em que nós observaremos então, em destaque no mapa, as cidades mais populosas do planeta. Lahore, no norte do Paquistão, Karachi, no centro do mesmo país, 5 cidades na Índia, Delhi, a segunda cidade mais populosa do planeta. Aí nós temos Bombaim, vejam Bombaim, hoje Mumbai, nós temos Bangalore, nós temos Madras, no sul do país, que hoje é chamada de Chennai, Calcutá, Kolkata, Dhaka, a segunda cidade mais populosa da região, capital de Bangladesh. Das 9 mais populosas cidades do planeta, 8 estão no mundo indiano e apenas uma localiza-se no sudeste da Ásia, que é Manila, a capital das Filipinas. Ok? Então é isto. Ficamos por aqui com mais uma aula sobre a população da Ásia de Monções. Eu os vejo ainda mais falando sobre a demografia com novos dados. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima!